Nesta casa funciona um museu especial. Aqui a gente não encontra obras de arte, peças históricas, relíquias. Quer dizer, relíquias a gente encontra, mas são relíquias diferentes, porque nesse museu da pessoa a gente encontra histórias humanas, e cada uma, com certeza, é uma relíquia. Em 1991, o museu tem hoje 21 anos de idade. E ele começou por quê? Ele começou através da historiadora Karen Workman, uma historiadora carioca. Ela fez um trabalho de mestrado, a dissertação de mestrado, sobre a história dos imigrantes judeus no Brasil. E para fazer esse trabalho, ela entrevistou 20 judeus que vieram, imigrantes, que vieram para o Rio de Janeiro, sobretudo, São Paulo, enfim, para o Brasil. E foi aí que surgiu a questão, onde que a gente pode guardar essas entrevistas? Em que museu que a gente pode guardar esse trabalho e que traga essa reflexão da memória individual e da memória coletiva? E como não encontraram nenhum lugar, foi assim que nasceu a ideia do Museu da Pessoa. Toda a vida aqui foi ótimo de morar, porque aqui era todo mundo unido, ninguém tinha briga com os outros. Nós era tão unida que se uma caísse doente e as outras estivessem na casa de farinha rapando mandioca, nós rapava o balaio daquela que estava doente e a juntava e exprimia a massa dela. Veja que nós era unida. A gente tem um programa aqui que chama Programa Conte-se História, que ele vem desde essa época, onde qualquer pessoa da sociedade, anônima ou célebre, pode se inscrever para vir contar a sua história. Então são sempre 2 pessoas por semana que a gente escuta. No começo a gente fazia isso inteiramente sem patrocínio. Então era assim, as pessoas que ficavam sabendo falavam assim: nossa, eu conheci um marceneiro que ele tem uma técnica de machetaria que ninguém sabe mais fazer hoje. Vamos entrevistar ele. Ah, eu tenho uma avó que ela migrou da Espanha, ela está fazendo 90 anos, tem uma culinária de uma região, vamos entrevistar ela. Então era uma coisa assim meio friendly, assim, meio entre amigos. E aí com a internet, as pessoas começaram a poder contar a sua história pela internet. Aí o programa Conte Sua História, e essa que eu acho que é a grande pegada do museu, a pessoa, ela é acervo, visitante, curador. Essa transformação não é uma coisa assim que eu estou com cabelos longos e de repente um dia eu raspo meus cabelos e tudo muda. O processo é incessante. Ele vai acontecendo, você é o processo. Hoje a gente tem 15 mil histórias, cerca de 40 mil horas de gravação. Eu acredito que hoje é o maior acervo de história contemporânea do Brasil. E aí, assim, tem vários. Tem o seu Germano, que deu depoimento aqui com 116 anos, estava lúcido, foi casado 13 vezes, mais de 32 netos. Ele perde as contas quando se fala, assim, imagina, viveu 2 séculos, né? Pegou 2 passagens, isso é algo realmente inusitado. Mas tem vários casos, assim, tem toda história, eu acho que exatamente esse é o ponto do museu. Toda história de vida tem valor e deve ser preservada. Meu nome completo é Isaac Leal de Souza. Nasci numa pequena cidade, não, um arraial, chamado-se São José do Paiaiá. Né, uma coisa que até me perguntaram, pô, que nome estranho, né? Eu tentei procurar isso no Google para botar hoje em Face, a produtora botar de onde eu nasci, e não pode, porque justamente eu não sei nem o porquê no Brasil não existe no Google o São José do Paiaiá, que é uma terra maravilhosa que é onde eu nasci, né? Muito legal. A gente tem uma unidade móvel do Museu da Pessoa que chama Museu que Anda. E ele estava passando pelo Sesc. Aí ele se interessou, ele viu, quis saber o que era. Ah, eu quero dar meu depoimento aí. Daí ele se ofereceu e a gente foi lá e gravou o depoimento dele. E ele contou uma história interessantíssima aqui na cidade dele, não estou lembrando agora qual que é. Foi a primeira agência que teve dos Correios, talvez na Bahia, nessa cidade de interior. E a agência, não existia agência constituída como a gente conhece hoje. A agência era na casa dele. Não, era correio e telégrafo. Era a casa onde eu nasci, era a casa da minha mãe. A minha mãe, Adélia Leal de Souza, que foi a única mulher no Brasil, na época dos anos 60, né, a estagiar e prestar um concurso, que na época era Correio Federal. Ela se aposentou, trabalhou 45, 50 anos no Correio Federal. Meu pai foi telégrafo também, que antigamente era telégrafo, que saía consertando o diabo dos postes, quando caíam os postes, que tinha aqui, né, eu cansei
Então o correio era a minha casa. Quando a pessoa vem aqui é curioso, porque as paredes são todas expositivas. E aí a gente passeia com elas pela linha do tempo, contando os trabalhos principais que o Museu da Pessoa fez. Aí a gente mostra a reserva técnica, a gente tem uma reserva técnica, mostra o estúdio, mostra esse espaço, um pedaço da história, da memória do Brasil, e passa cerca de 10 vídeos para elas curtinhos, pérolas do nosso acervo. E aí a gente conversa um pouco, é meio on demand isso, é meio corporal isso, sobre qual que é a experiência que ela tem de museu e por que isso aqui é um museu e por que é um museu diferente dos demais. Meu pai me internou no colégio Dom Bosco para eu aprender português, para defender o meu povo. Fui proibido de falar minha língua, apanhei, chorei, fiquei doente. Depois de vários anos de sofrimento, eu voltei, organizei o meu povo, fugimos dos missionários, fundamos uma nova aldeia chamada Balaio. Lá nós construímos o Centro Cultural para aprender todas as sabedorias antigas para que os nossos filhos possam proteger. Desde 2006 tem um grande tema aqui do museu, a memória dos brasileiros. E através desse mote a gente faz expedições para lugares do Brasil onde tem saberes e fazeres que estão lá e precisam ser preservados, né? O que se chama de patrimônio material. E recentemente a gente fez uma expedição para a Amazônia, para o Pará e o Amapá, lá na floresta amazônica, naquele trecho. Cada história que a gente entrevistou lá, assim, daria filme de Spielberg é pouco. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. É tudo gratuito, dar o depoimento é gratuito, a visita dos grupos é gratuito, exceto de escolas particulares. Porque como a gente contrata monitores para fazer essas atividades, a gente faz roda de história, eles mexem com os equipamentos, vão para o estúdio, então a gente cobra uma taxa de R$10, mas só de escola particular, por aluno. Na sua essência, ele é um museu de direitos humanos. Eu acho que ele é um grande museu que ele pode funcionar como tolerância, o exercício da tolerância, porque a gente realmente acredita que entrar em contato com a história do outro, ouvir o outro, pode mudar nosso jeito de ver o mundo. Quando você clica nessa palavra, aparece ela, como a gente fala, e como que ela é na origem da palavra.